pessoal, estamos aqui com mais um episódio do VET Conecta. Eu sou a Giovana, embaixadora da NMV, e hoje eu tô aqui com a minha host. Sou a Carol, sou embaixadora da NMV e a gente vai apresentar hoje duas residentes da USP. Pode se apresentar, meninas. Muito prazer, eu sou a Andreia, eu sou R1 de Cirurgia Veterinária de Pequenos Animais. E meu nome é Vitória, eu sou R1 de Clínica Médica de Pequenos Animais também. E conta, meninas, pra gente como que tá sendo fazer residência na USP. A gente sabe que lá é um processo muito difícil de não só estar trabalhando lá, mas eu acho que o processo de entrar, fazer a prova. Conta pra gente como cada uma ingressou. Bom, para começar, teve todo o processo seletivo da prova, então acho que o processo da residência começa antes dessa residência em si, de estudos, de prestar prova, de entender como é que funcionam, porque lembra muito a nossa época de vestibular, então de manter uma rotina estruturada para poder fazer tudo dar certo. Mas a princípio começou com todo esse preparo antes de começar os trabalhos, até conseguir chegar onde a gente chegou, né, vida? Exatamente. E é uma região ali, é um período que é um pouco frustrante, né? Porque se você não tem ali uma rede de apoio, pessoas que você consiga conversar sobre o assunto, torna-se uma carga muito pesada para você carregar, né? Então, é muito estudo e você não sabe se isso vai dar retorno ou se quando for dar retorno, né, no sentido de ingressar ou não, quando que vai ser isso. Mas o que é importante é, de fato, tentar até o final para conseguir realmente adquirir aquilo que você quer. Sim. E a gente sabe, né, como é difícil, a gente quer muito. Eu acho que as pessoas que fazem faculdade de medicina veterinária já sonhou em querer fazer residência lá. Então a gente sabe como é frustrante às vezes de pensar que a gente não vai conseguir passar na prova. Poxa, não vai dar certo. Sim, tudo no seu tempo. Acho que a residência, ela é um caminho, mas também não é o único. Então vai de pensar quais são os seus objetivos, se isso faz sentido para você e buscando caminhos para ir atrás da sua trajetória. Acho que hoje em dia, querendo ou não, nada é fácil, principalmente as coisas que mais vão trazer benefícios para nós. Então, sim, vai dar certo. E eu acho que é importante também a gente sempre ter uma noção do tipo de instituição que a gente quer. Porque, assim, existem muitos processos seletivos de residência espalhados pelo Brasil e, querendo ou não, cada um tem a sua característica própria. Então, às vezes eu quero... eu gosto muito de uma determinada área, mas nessa residência específica que tem um super renome não é tão forte, não é tão aprofundado, ou eu não vou ter tanto contato. Então isso é muito importante, de você ter uma noção do que aquele programa pode te oferecer e se aquilo faz sentido para o que você quer, tanto naquele momento quanto no futuro. Então, assim, existem muitos processos seletivos, muitos programas de residência que são muito bons, que têm as suas características, né, seus pontos positivos ou negativos, e eu acho que é muito importante a gente, como um todo, quando a gente está nesse processo de preparação para a residência, a gente pesquisar o máximo que for possível, conversar com as pessoas que estão naquele programa para entender como funciona a rotina, né, não só ler o edital, mas entender como funciona a rotina e entender se aquilo vale ou não a pena, se aquilo faz sentido para o que você quer de verdade. Com certeza. E assim, para vocês, como foi decidir que vocês queriam a residência na USP e na área que vocês estão hoje? Porque eu acho que muito aluno se sente indeciso, né? Para onde que eu vou? O que eu faço agora? Não é só o medo de não passar na residência, né? Mas de, às vezes, pensar que não está indo para a área certa. Como que vocês descobriram a área de cada uma de vocês? Justo. Eu acho que o meu caminho foi muito, assim, começou na graduação de pensar aquilo que eu não queria. Acho que foi a forma mais fácil para me direcionar. Acho que as oportunidades são grandes direcionadoras também ao longo de todo esse processo, mas pensando aquilo que eu não queria, de ir tendo ou buscando oportunidades naquilo que eu possivelmente queria e fazendo estágio até me encontrar. Acho que talvez seja o essencial para se achar. E depois para definir a residência e dentro desses caminhos o que seria mais próximo para atingir os objetivos, para ir atrás desse caminho, para escolher uma área da residência em si. Eu ia falar exatamente a mesma coisa.
soube determinar por exclusão. Então, assim, durante a graduação, eu tentei explorar o máximo de coisas possíveis, eu tentei deixar os preconceitos de lado. Quando eu entrei, eu já tinha uma afeição por clínica de pequenos animais, mas eu me propus a experimentar diferentes áreas, porque quando a gente entra na faculdade, a gente não tem noção de quanto a veterinária de fato é ampla. Então, eu me propus a realizar diversos projetos ou tentar ter o máximo de contato possível com diferentes áreas pra gente realmente entender o que a gente gosta ou não. E eu acho que é muito importante, além de ver essa questão teórica, é ter um pouco da prática mesmo, como você mesma disse. Porque na prática as coisas são diferentes. Tem coisa que a didática daquele professor X não é tão boa pra mim, por isso eu acho aquela matéria maçante. Às vezes, se você troca a forma que você tem o contato com aquele assunto, você acaba descobrindo uma paixão ali que estava adormecida. Não, no meu caso foi a mesma coisa. Eu entrei já com uma afeição maior por clínica de pequenos animais, mas eu explorei diversas coisas, aí eu fui excluindo e falei, não. Aí até que no final da faculdade eu realmente falei, bom, gente, eu tentei lutar muito, de fato é isso, agora decidi, então vai ser clínica de pequenos animais, e aí, a partir daí fui ver realmente quais seriam os próximos passos. E eu, especificamente, eu considero que um próximo passo importante é ter esse aprendizado prático, que às vezes na faculdade não é tão bem desenvolvido, tá bom? Sim. Então eu acho que entrar num programa de residência, um programa de aprimoramento, de todos os outros tipos de programa que existem, pra mim faz muito sentido, porque eu pensava assim, na parte teórica eu já tenho um embasamento, mas na parte prática, apesar de eu já ter me desenvolvido, eu queria um pouco mais de auxílio, eu queria um pouco mais de supervisão, eu queria aprender um pouco mais antes de estar sozinha no mercado de trabalho. Então foi com esse pensamento que eu realmente falei, não, eu acredito que esse programa de fato vai ser algo interessante. Sim, e assim, hoje na rotina de vocês sentem algum desafio, assim, em questão de atendimento, falar com o tutor? Desafio sempre, né? O tempo todo, na verdade. Eu acho que a residência é desafiadora, como um todo. Seja pelo próprio programa, em que a gente tem uma carga horária bem grande, pode ser até cansativo em alguns momentos por ter bastante trabalho, mas acho que ao mesmo tempo que a gente tem desafios, a gente também pode contar com a ajuda da instituição em si, porque a gente está dentro de uma universidade. Então, acho que isso é uma das melhores coisas da residência. É o momento de você se capacitar, de você conseguir colocar em prática essa parte prática, literalmente, além só do conhecimento teórico. Mas você tem por trás todo o auxílio, todo o resguardo da universidade, de professores, de pesquisa. Então isso acaba ajudando bastante a lidar com os desafios, e o fato da gente estar amparado por essas pessoas, por esses professores e pela instituição, que acaba trazendo maior segurança para tudo isso. E eu acho que a residência na verdade, você identificar quais são os desafios. Sim. Eu acho que diariamente você consegue perceber naqueles pontos que você precisa melhorar, que você precisa se desenvolver. E eu acho que diariamente você descobre novos desafios. E quando você tenta completar você descobre que na verdade tem mais outro, mais outro, mais outro. Então, assim, eu acho que realmente desafio é a palavra. Sim, mas vocês já pegaram, assim, um tutor que, querendo ou não, desanimou um pouco o dia de vocês? Ai, casos principalmente, né, Vi? Não. Casos desafiadores. Com certeza. E assim, eu acho que isso é uma coisa... exatamente. E isso é uma coisa que a gente vai lidar independente de onde esteja, independente da profissão que a gente esteja. Nós vamos ter ali nossos momentos de dificuldade, seja com lidar com pessoas, ou seja, lidar com casos que são difíceis ou sensíveis. E sempre vão ter aqueles dias onde a gente realmente vai estar um pouco mais frustrado, ou mais cansado, ou mais desanimado. Mas eu acho que ter uma rede de apoio, e quando eu digo rede de apoio, eu digo tanto dentro do lugar onde você está, então ter amigos, ter colegas que entendem ali mais proximamente o que você está fazendo, né, o que vocês estão passando, quanto também fora da universidade, fora do programa de residência. Então você ter uma rede de apoio, você ter seus amigos, você ter seu lazer, você ter seu exercício físico, tudo isso serve para você realmente conseguir superar essas dificuldades e superar essas situações que vão existir, independente. Infelizmente. Não tem jeito, né? A gente vai passar por isso. E assim, na ANMV a gente fala muito de
aprendizados além da técnica, né? Como a gente se molda como profissional. O que vocês diriam que a residência acrescentou na formação de vocês, que a faculdade acabou deixando um pouco passar batido? Nossa, eu acho que é muito da experiência prática mesmo, de você colocar em prática todos os aprendizados teóricos que você teve ao longo da graduação. É uma oportunidade de fazer isso de forma supervisionada dentro de um hospital-escola, dentro de uma universidade e com profissionais, com professores de referência que estão ali ao seu lado. Então eu acho que o que mais assim, dá para tirar da residência é essa prática, além de, no tópico de desafios, eu acho que na residência a gente acaba pegando casos muito desafiadores que vão servir de grande aprendizado para o futuro também. Então, casos que muitas vezes a gente não veria com tanta facilidade no mundo lá fora, mas que dentro de uma hospital-escola a gente acaba tendo que lidar e aprender muito com isso. Então, os aprendizados práticos e reforçar tudo aquilo que a gente aprendeu na teoria. E além disso, eu acho que é a vivência mesmo. A vivência como médico veterinário, eu acho que a relação interpessoal com os seus colegas de trabalho, que é uma coisa que você pode até ter um contato, mas quando você entra no mercado de trabalho é uma coisa diferente. Então, saber trabalhar com pessoas que têm perfis diferentes de trabalho, saber entender, saber se comunicar, eu acho que isso é muito importante, saber se comunicar. Não só com o tutor, mas também com seus colegas de trabalho. Eu acho que tudo isso, essa vivência é o que mais, assim, a gente consegue aprender também. Trabalho em equipe, acho que pega muito, principalmente porque no hospital a gente não tá só a gente lida com os tutores, a gente lida com os preceptores, os veterinários contratados que estão ali, professores, enfermeiros, outros residentes. Só de residentes a gente é em 43, é muita gente, um hospital muito grande. Claro, isso é da nossa vivência no nosso hospital, mas de uma maneira geral o trabalho em equipe é muito presente na residência, isso é muito bom. Isso é verdade. Uma curiosidade, assim, pessoal minha. Vocês conseguiram bater o edital da USP? Como assim? Quando vocês forem fazer a prova, vocês conseguiram, tipo, seguir aquele edital que eles passam antes da entrevista, de fazer iniciação científica, de apresentar em congresso? Porque eu acho que todo aluno, quando quer, eu acho que bate essa dúvida, se vai conseguir ali juntar todos os pontos do edital. Às vezes fica até desanimado por pensar, putz, na minha faculdade eu não tive essa oportunidade, né? Então acho que eu não tenho chance numa USP, por exemplo. Como que foi pra vocês? Então, no meu caso, durante a graduação eu tive bastante oportunidade, assim, de fazer diferentes tipos de projeto. Então, assim, algumas coisas eu consegui acabar batendo, né, nesse quesito de pontuação. Só que, assim, eu não acho que isso deve desestimular alguém de tentar, né? Eu acho que, assim, uma vez que você está ainda num processo, numa graduação, e você ainda tem tempo de, às vezes, conseguir fazer alguma coisa para pontuar mais, eu acho que é interessante se você tem essa oportunidade. Eu acho que a gente precisa até mesmo ser realista, assim, o quanto mais você conseguir fazer, mais vai aumentar suas chances, né? Mais vai aumentar a sua pontuação. Mas eu não acho que você não ter uma iniciação científica, ou você não ter isso de congresso é impeditivo para você entrar. Isso de maneira alguma, sabe? Como é uma conta matemática, a gente precisa entender que se a gente tem menos de um lado, a gente vai ter que tentar compensar de outro. Então, às vezes, esse meu currículo não é muito bom, eu vou tentar melhorar essa parte, eu vou tentar melhorar aquilo. Mas, assim, não acho de maneira alguma que não ter alguma coisa é impeditivo para você tentar ou até mesmo passar. Exato, eu concordo. E assim, que nem a Vi comentou, é um processo seletivo, tem o currículo, tem essas pontuações. Quanto mais você tiver, mais pontos ao seu lado, literalmente você tem. Mas ao mesmo tempo, vai muito do individual, do indivíduo na prova em si, porque para você chegar nessa etapa de currículo, você precisa passar por outras etapas antes. Então, muitas vezes a gente já fica desestimulado de cara por pensar em currículo, mas às vezes o foco principal precisa ser na primeira etapa, que é a prova. Então, de ir pensando por etapas. Se você tiver um currículo bacana, melhor ainda. Mas esse currículo bacana não serve de nada se você não fizer uma prova boa. Então, porque isso vai ser uma das últimas coisas a serem avaliadas, principalmente o nosso na FMVZ, a última coisa. Claro que cada processo é diferente, então vai muito, você comentou sobre edital. Ler o edital e entender
entender exatamente como funciona cada processo, porque existem lugares que tem entrevista, existem lugares que não tem, existem lugares que é uma prova discursiva, outros que não, N formas. Então, de entender o lugar que você quer prestar, como é esse processo seletivo e, assim, fazer o seu melhor, seja pelo currículo, se você ainda está na graduação e tem oportunidade de melhorar esse currículo, muito bom. Se você não está, mas quer prestar residência, ainda consegue ir em congresso, ainda consegue participar de projetos, vai em frente, só tem a te ajudar. Mas também não esquecer que o processo seletivo não é composto só disso. Então, sem ficar desestimulado por conta disso também. É verdade. E eu acho que uma dica também nessa questão é, por exemplo, eu tenho interesse em um determinado programa, né, um processo seletivo. Sempre olhar os anteriores, ver normalmente eles tem alguns que liberam as notas, liberam o ranqueamento das pessoas, porque você consegue ter uma noção de qual é a média da nota ali no currículo que as pessoas passam, qual é a média dessa nota de prática, de teórica, porque aí nesse caso você consegue, não é uma regra, é óbvio, é só para talvez te ajudar a nortear, mas olha, esse currículo, essa nota aqui eu tenho, então eu vou focar mais nisso, vou focar mais naquilo. Às vezes isso te ajuda a não se estimular, porque é óbvio que às vezes vai ter aquela pessoa que, nossa, vai ter 10 no currículo, às vezes vai ter aquela que vai ter 6 e que ficou em primeiro lugar mesmo assim, entendeu? Então isso é importante porque você consegue ver essas sutilezas e ver essa variação. Exato. E vocês falaram, né, que o preparo para a prova, que é uma etapa importante, né, foi quase que um preparo para vestibular. O que vocês observam, né, no preparo de vocês e nas pessoas que estão na residência com vocês? Elas costumam estudar por conta própria, por um cursinho? Como que é, né, esses bastidores pré-prova para a USP em específico? Eu acho que isso também varia muito. Existem pessoas que fazem cursinho, existem pessoas que não fazem cursinho. Eu acho que vale muito de entender qual o método de estudo é o mais válido para você. Existem pessoas que gostam de assistir aula, existem pessoas que gostam de fazer resumo, existem pessoas que gostam só de fazer flashcard, estudativo, enfim. Eu sinto que varia muito, tá bom? Existem pessoas que usam cursinho, sim. Existem pessoas que não usam, também sim. Então, assim, varia muito. Eu acho que é muito importante você entender o que faz sentido pra você, o que você consegue colocar na sua rotina. Eu acho que o que de fato todo mundo faz é a preparação anterior. Então, quanto antes você começar a se preparar, melhor, porque menos cansativo vai ser na reta final, no sentido de você não ter que estudar 500 mil temas em uma semana, assim, no desespero da última hora. Você tentar se organizar e criar uma rotina. Mas o que eu faço? Como que eu estudo? De segunda a sexta, de sábado, de domingo. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que estuda de segunda a domingo e tá super bem. Tem gente que estuda 3 dias na semana e esse é o limite. E tem gente que estuda só durante o dia da semana, tem gente que estuda 1, 2 horas. Varia muito. Isso não, infelizmente, seria ótimo se tivesse uma regra, mas infelizmente ia ser ótimo. Mas infelizmente não tem. Então, mesmo conversando com o pessoal, dá pra ver que variou muito a forma como as pessoas estudaram pra se preparar. Sim, nossa, eu concordo 1000% com a Vi. Eu acho que a melhor forma de estudar é aquela que funciona pra você, ponto. Porque cada um com a sua rotina individual, com os seus afazeres, tem que pensar naquilo que faz sentido pra você. Pra mim, compartilhando a minha experiência, funcionava bastante ter uma rotina de estudos. Eu não fiz cursinho, estudava por conta, mas aí usava bastante flashcard de ferramentas. Eu usei bastante Quizlet, a galera fala muito do Anki também, mas eu tinha uma certa dificuldade, ainda tenho. Aí eu uso o Quizlet porque eu acho muito bom. Mais do que isso, muitas provas, melhor, né? As provas da residência MEC, a gente tem a parte de saúde pública. Eu ouvia muito podcast sobre isso. Então, por exemplo, eu prestei as provas da FMVZ em São Paulo e no interior, ia viajar ouvindo um podcast, ao invés de ouvir a Taylor Swift em 3 horas, ouvi um pouquinho do podcast, um pouquinho da Taylor. E equilibrando, mas tentando pegar por outros lados, mantendo uma rotina de estudos. E acho que o que me ajudou muito nos preparativos para a prova
prova foi também a rotina prática. A prova da residência, ela varia muito de lugar para lugar, mas de uma maneira geral, é muito avaliado o seu raciocínio clínico. Então, poder estimular isso no seu dia a dia, seja com alguém que faça estágios ou que já trabalhe, mas tudo isso vai te ajudar para um bom desempenho na prova, uma vez que você está constantemente estimulando esse lado seu também. Então, o estudo, a base teórica, ela é essencial, mas você saber aplicar isso e descrever isso para uma prova é muito bom também. Muito bom. E meninas, dá uma dica de ouro, assim, para os estudantes, para quem está na graduação, até para aqueles que residente, é aquilo que toca vocês mesmo. Olha, eu acho que uma dica de ouro, assim, da residência é aprenda estar aberto ao aprendizado constantemente, porque eu falo de experiência própria, acho que eu aprendo muito com todos, com os tutores, com os pacientes, com os preceptores, com os professores, com os enfermeiros, a gente aprende constantemente o tempo todo. Então, estar aberto para todo esse aprendizado e o clichê é mais de ir atrás dos seus sonhos, se é algo que você quer, então não desiste disso. Ficar próximo do que te motiva, ficar próximo das pessoas que te motivam também e daquilo que vai te direcionar num caminho que você objetiva. Eu concordo muito com o que você falou, mas principalmente nessa questão de você entender qual é o seu propósito e seguir nele. E eu acho que essa é um pensamento que a pessoa realmente precisa ter, de entender o propósito dela. Porque às vezes a gente acha que a gente quer uma coisa, porque fulano faz, fulano fez e não sei o que. E aí você percebe depois, com o tempo, que às vezes não era tão isso que você queria. Então eu acho que entender, identificar qual é o seu propósito. Porque uma vez que você identificou qual é o seu propósito, você vai penar, vai estar cansado, você pode até ter as suas negativas, mas se você tem ali um ponto final, onde você quer chegar, você fica triste um dia, fica triste 2 dias, no terceiro você fala, bom, é isso, né, vamos levantar para continuar. Então eu concordo com tudo que a Andrea disse, acho que você tem que se abrir muito no aprendizado, e eu acho que assim, ser humilde no sentimento de que você pode aprender com todo mundo e você pode aprender com todas as situações, sejam elas boas ou ruins. E às vezes, nossa, mas isso aqui eu já sei, mas você não, às vezes você não sabe. Às vezes é uma forma de você colocar um esparadrapo que é diferente e você fala, caramba, é uma forma muito, muito boa, entende? Então eu acho que ser humilde, estar aberto ao aprendizado, mas principalmente saber qual é o seu propósito e tentar segurar ele da maior forma possível, principalmente nas dificuldades. Você tocou num ponto que eu acho que isso é muito valioso para estudantes, até para as pessoas que procuram fazer residência, que é o exemplo, né? Eu acho que as pessoas olham aquela pessoa e falam, ela conseguiu, então eu vou seguir o que ela fez, eu vou estudar o jeito que ela fez, porque eu vou conseguir também. E tem pessoas também que às vezes fica frustrada porque, eu não consegui ser igual àquela pessoa. Então, assim, gente, eu acho que é o que vocês falaram, cada um tem o seu método, cada um tem o seu jeito, e eu acho que é isso, né? O aluno, ele tem que seguir o que faz bem pra ele, não é porque aquela pessoa conseguiu ou não que não, pra ele não vai funcionar, né? Exato. E as pessoas têm realidades diferentes. Eu acho que isso, principalmente no Instagram, você vê a pessoa que passou em primeiro lugar e fez assim, fez assado, e você faz igual e você não tem o mesmo resultado. Mas é porque as pessoas têm realidades diferentes. Às vezes é uma pessoa que desde os 5 anos de idade tem acesso a muitas oportunidades, a um tipo de educação diferenciado, teve oportunidade para se desenvolver em mil e umas áreas, e às vezes tá competindo com aquela mesma pessoa que começou a ter oportunidade um pouco mais tarde. E tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa entender que a gente não pode ficar se comparando, não só no sentido de que cada um tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, mas é porque a realidade, o que formou a pessoa, varia muito. E não tem, gente, como você pegar a pessoa mais privilegiada do mundo e pegar aquela que não é tão privilegiada e achar que, nossa, em 1 ano estudando igualzinho, você vai se equiparar, porque a vida, infelizmente, não é assim. Então, a gente precisa saber identificar que as pessoas são diferentes, a situação de vida das pessoas é diferente, o privilégio das pessoas são diferentes, e
E apesar de ser difícil, isso precisa ser considerado para que as pessoas não fiquem frustradas de não atingir aquilo igual a outra pessoa. Então se comparar é difícil. Sim, mas a gente acaba, né? Então, a gente se compara, infelizmente, é difícil, mas a gente tem que fazer um exercício diário para não fazer isso. E de fato é um exercício diário, porque independente de onde você tá, você sempre vai estar, ai, nossa, mas aquela pessoa fez tão melhor que eu, por que eu não consigo fazer igual? Sem contar que quando a gente se compara, a gente vê onde a pessoa tá, mas a gente não sabe aonde ela quer chegar. Exatamente. Então, às vezes, ela quer alcançar um lugar que tá muito distante pra ela e pra gente ela já tá no lugar que a gente quer alcançar. Exatamente. Então, realmente, isso de se comparar não é uma coisa positiva em momento algum, né? Mesmo pra gente na graduação, no processo da residência. Exatamente. Vocês pensam em prestar residência? Eu penso. Pois é. Mas é algo que a gente planeja, mas chega às vezes no final da faculdade e às vezes o plano muda. E tá tudo bem, tá tudo Sim, bem. super. Exato. Ela é um dos caminhos, não é o único. Então, mas se for, que seja um caminho lindo. Que seja ótimo. Que a gente possa ter um tempo de qualidade, poder estudar e poder conseguir fazer tudo sem ter que ficar se frustrando. Sim. E conseguir evoluir. Eu acho que a gente sempre tem que pensar que a gente tem que ser, por mais clichê que seja, hoje a gente tem que ser um pouquinho melhor do que ontem. Então, eu acho que é isso que a gente tem que manter na nossa vida, independente de qual caminho vai seguir. Mas é que sim, ser o melhor do que você quer. Chegar aonde você quer. Meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês. A gente sabe que na residência o tempo não é um negócio super fácil de conseguir. Então, com certeza, a presença de vocês no nosso podcast foi muito importante pra gente e pra quem tá assistindo lá de casa. Imagina, a gente quer agradecer muito. Obrigada pela recepção de vocês, pelo convite. A gente ficou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Sim, muito obrigada pela oportunidade de vir aqui, bater um papinho. E, bom, tudo de melhor pra todo mundo agora que tá pensando nesse processo. Obrigada. Sim, obrigada, gente. E pro pessoal lá de casa, fiquem ligados que logo, logo tem episódio novo.